Bom dia, graça e a paz a todos. Abre aí sua Bíblia, por favor. Está em 2 Coríntios 4. Nós vamos ler do 15 em diante. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que abundantemente graça possa, por meio da ação das graças de muitos, redundar para a glória de Deus. Por causa disso, nós desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Nós olhamos para coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Até aí. É interessante que desse texto fala das coisas terrenas e das coisas celestiais. Fala do céu, para onde que nós vamos. E muitos de nós têm passado em momentos difíceis. Muitos de nós têm passado momentos de grande angústia. Mas o texto que nós lemos ali diz que as coisas da terra, os problemas que nós enfrentamos aqui, são passageiros. E aquilo que nos aguarda, que o Pai, que Jesus está preparando para nós, é eterno. E deixa eu te dizer uma coisa, lá na eternidade, junto com o Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito, não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver pranto, é só alegria e gozo. Deixa eu te dizer uma coisa, dor, aflição, luta, todo mundo passa, mas não é ela que determina aonde você vai passar ou como você vai permanecer. A dor e luta nunca foi feita ou criada para você permanecer nela, sofrendo como escravo, não. Quando Jesus veio, Ele veio para nos libertar de todas essas dores. Ele tomou sobre si todas as dores, pecados, aflições, enfermidades. Ou seja, nós precisamos agir agora, nesse momento, como Moisés agiu. Ele não entrou na terra prometida, mas ele andou como se já estivesse lá. Eu e você, nós precisamos agir, andar, pensar como se nós já estivéssemos do lado do Pai, porque nós somos a habitação do Espírito. Feche seus olhos, vamos orar para dar início ao nosso culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pela tua misericórdia se renovar todas as manhãs, ó Pai, sobre cada um de nós. Que nós possamos, papai, em nome do Senhor Jesus, andar como se nós já estivéssemos, ó Pai, habitando nos céus ao seu lado. Que nós possamos dar cada vez mais passo de fé. Que nós possamos determinar para as aflições, para o medo, para aquilo que está nos paralisando nesse momento. Liberar ali, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, com voz de trovão, com toda a autoridade que Jesus Cristo liberou sobre nós, que caia por terra todas as dores, todas as aflições, todos os medos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos andar sempre daqui para frente com fé, que nós possamos nessa manhã, papai, cantar hinos de louvores a Ti, rendendo graças a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, como o Senhor, Pai, fosse nos buscar nesse exato momento, que nós possamos estar preparados, ó Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Que seja uma manhã de salvação, que seja uma manhã de libertação, que seja uma manhã de cura, papai, em nome do Senhor Jesus.
mas que seja uma manhã que o Senhor ache pessoas ali, ó Pai, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, papai. Fique à vontade, papai. Aleluia, glória a Deus. Com alegria, com júbilo, celebrando ao Senhor. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Aleluia! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, adorando ao Senhor. Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, a igreja louve ao Senhor. Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos serão e virão a Sião entender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos serão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Celebra o Senhor, Leão de Judá, a igreja sim. Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá. Aleluia, aleluia, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia, glória te damos, Senhor. Neste mesmo Espírito te convida a fechar os teus olhos nessa manhã. Aleluia, Deus, nós te bendizemos, nós reconhecemos o Senhor como o verdadeiro leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Deus. Queremos entregar ao Senhor nessa manhã uma adoração que chega até o teu trono como aroma suave ao Senhor. Você tem a oportunidade nesta manhã de abrir os seus lábios e poder adorar. Não há nada que te impeça de adorar ao Senhor. E nesta manhã nós queremos oferecer ao Senhor uma adoração. Nós somos templo do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Aleluia. E o que nós queremos nesta manhã nada mais é do que a presença do Senhor aqui neste lugar. É a tua presença que nós queremos, ó Senhor. Aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir.
Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Erga suas mãos e adore. Oh, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia, Deus, te adoramos. Aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Eu só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Oh Senhor, estamos aqui nesta manhã, oh Pai, de braços abertos, de corações quebrantados diante da tua presença. Para onde nós iremos, Senhor, se só em ti nós encontramos a palavra que gera vida eterna. Nos deixa morar, oh, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Declare nessa manhã: eu não quero. Eu não quero
sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar, morar, morar. Oh! Eu só quero tua presença. Hoje não vou pedir, não vou. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Não vou pedir, só agradecer. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça, só a igreja declara, e eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, Só quero levantar. só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença todos os dias. Hoje não vou, eu não quero pedir. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Bom dia. Amém. Glória a Deus. Queridos, sejam bem-vindos para mais uma oportunidade, de continuarmos cultuando ao Senhor. Estão animados aí para ouvir a palavra de Deus? Estão, gente? Então guarde aí a sua animação, que nós vamos apresentar uma criança. E daqui a pouco vamos ouvir a palavra de Deus. Chamar aqui a mãe Joyce Marina com a filha Manuela Vitória. Amém? Glória a Deus. Gente, cadê a criança? Tá vindo. Ela foi tomar um ar lá fora. Amém? Enquanto isso, abra comigo a tua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Pode subir. Amém. Gente, se os familiares, amigos quiserem acompanhar, por favor, podem ficar à vontade. E se ela não quiser vir? Bruna Roberta. Cadê a Bruna Roberta? Amém. Todos acharam aí, queridos? Está escrito assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir
tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a que Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Este texto é o texto que eu mais uso para poder falar da apresentação de uma criança e hoje para falar da apresentação da Manuela Vitória. Mas uma parte que a gente pouco fala é sobre a comparação dos filhos como flechas nas mãos do guerreiro. E todos nós sabemos que para uma flecha ela chegar ao nível de ser usada, ela passa por um processo de preparação muito árduo. E nós pais, nós temos que estar dispostos a trabalhar para que os nossos filhos se tornem no futuro uma flecha. Claro que é duro a gente afirmar isso, mas flecha é algo que você aponta para um alvo e a lança, com o intuito dela ir rápido, sozinha, para acertar o seu alvo. E o que me desespera? Quantos adultos, homens, mulheres de 22, 23, 24 anos, que não podem ser emancipados. Eles não estão preparados para alcançar um alvo. E, às vezes, a culpa, ela é dos pais. Homens, e eu não quero ofender ninguém, talvez você tenha um costume, mas homem de 26 anos, 28, e a mãe chama ele de meu bebezão. Vaza, bebezão. Vai alcançar o alvo proposto por Deus um dia a você, e nós temos que nos preparar, né, para que seja essa flecha certeira, essa flecha que vai acertar o alvo, que vai ser bem sucedida. E a melhor coisa que a gente pode fazer no primeiro tratamento com essa flecha é apresentar o Senhor, é consagrar o Senhor. Deus hoje está selando ela. Existe um propósito para a vida dela, existe um chamado na vida dela, existe um futuro escrito por Deus para ela, mas que durante um tempo vai depender de você, dos que estiverem em volta, da igreja, para trabalhar essa flecha, para que ela possa ser enviada e ser bem sucedida, e isso em nome de Jesus, amém? Vamos orar por ela? E de pé. Ela vem no meu colo? Olha só, que microfone lindo. Não. Ah, tá. Eu já ia fazer uma brincadeira sobre minha beleza, mas me frustrei. Estenda suas mãos, vamos orar por ela. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós nos colocamos diante da Tua presença e nós abençoamos essa linda criança, nós abençoamos a Manuela, nós ministramos sobre ela o Teu poder, nós ministramos sobre ela o Teu Espírito, nós ministramos sobre ela a Tua graça. Nós pedimos que ela venha crescer com saúde, com vitalidade, que ela venha crescer na presença do Senhor, que ela seja uma adolescente marcada pelo Teu Espírito, que ela seja uma adolescente rodeada de pessoas boas, de pessoas santas, de pessoas que vão lhe ensinar o caminho da forma mais correta possível, que ela seja uma jovem abençoada, agraciada, cheia do Teu Espírito, que ela ame a igreja, que ela ame o Senhor, que ela ame a Tua palavra. Ministramos que na fase adulta, ela venha ser, em nome de Jesus, bem-sucedida, uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma profissional abençoada, agraciada. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, nós cremos que o Senhor há de abençoar todos os dias da vida da Manuela. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoando a sua mãe, abençoando a sua família, abençoando seus entes queridos, dando capacidade, dando sabedoria para poder a instruir da melhor forma possível. Deus, como ministro do Evangelho, eu consagro a Manuela ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia.
Obrigado, viu? Parabéns. Amém, queridos? Pessoal, eu tenho algumas histórias da Bíblia que eu gosto muito, mas uma em especial é a história de Davi e Golias, porque é uma história especial. Eu vim aqui para essa região, morar aqui no ano de 1987, eu tinha 5 anos de idade, e a única igreja cristã evangélica que tinha aqui perto é a Assembleia de Deus, fica aqui na rua 17, e a primeira vez que eu fui nessa igreja, ainda criança, foi um vizinho, ele e a sua esposa que me levou. Primeira história da Bíblia que eu lembro, que eu ouvi, prestei atenção, foi a história de Davi e Golias. Aí passou-se os anos, eu fui participar de uma escolinha também na Quadrangular, Rua 51. Chegou lá, qual foi a história que eu ouvi lá? Davi e Golias. Então essas coisas vão marcando a gente. Eu diria que é uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia. E nós vamos pregar sobre este texto. Amém? 1 Samuel 16. Obrigado. Primeiro Samuel, capítulo 16. Todos acharam? Amém? Está escrito assim, a partir do primeiro versículo. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, vem em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Amém. Aqui por enquanto. No capítulo 16, em 1 Samuel, o texto que lemos e os demais versículos, neste capítulo, a gente percebe Davi sendo chamado por Deus. Davi, ele é escolhido por Deus. E ele é ungido para o propósito de ser o rei de Israel. Mas a despeito de Davi ser ungido, escolhido para ser o rei, no outro dia ele não era o rei. No outro mês ele também não era o rei. No outro ano ele não era o rei. Davi, ele não se tornou rei da noite para o dia, mesmo já sendo ungido para isso. E por que não? Porque entre o chamado de Deus e a oficialização do chamado, existe a vida, existe um processo, existe uma caminhada, existem degraus a serem encarados. Antes da promessa acontecer, antes do chamado se estabelecer, existe um fiozinho do novelo de lã para a gente desenrolar. Vocês lembram de pessoas ali que, ao começar a fazer um tricô, bordado, aí tem lá, né, o novelo, aí tem a pontinha, aquela bolinha toda bagunçada,
aí aos pouquinhos vai se tirando, e daqui a um tempo se percebe uma obra de arte, se percebe um trabalho bem feito. E no caso de Davi, o fiozinho de lã para Davi começar a desenrolar, foi nada mais, nada menos do que encarar o gigante Golias. Para você desenrolar o seu chamado, para você desenrolar os propósitos e promessas de Deus para a sua vida, você terá que romper a partir de grandes desafios. Pastor, mas por que os desafios precisam ser tão grandes assim? Talvez seja porque Deus quer fazer a gente entender que o que Ele nos chama para fazer não é brincadeira. O que Ele nos chama para fazer não é entretenimento, não é um passatempo, não é uma coisa pequena e sem relevância nenhuma. Chamado de Deus, promessas de Deus, são coisas que, para acontecer, antes de tudo, as mesmas vão mexer com as realidades em nossa volta. Para acontecer as promessas, para acontecer propósito e chamado em nossas vidas, teremos que resolver problemas, sendo nós mesmos a própria solução. Se Deus tem para você, a nível de chamado, um trabalho, por exemplo, em uma periferia, Deus te ungiu para isso. Quando chegar lá, você poderá encontrar, para início da realização da promessa, todos os traficantes daquele lugar contra o seu trabalho, contra a sua vida. Se Deus te chamou para ser um grande empresário, para a partir do seu sucesso, você não só ficar rico, mas também financiar a obra de Deus, você terá que encarar fortes concorrentes com mais experiência e com mais estrutura do que você. Se Deus te chamou para ser um testemunho de um grande milagre, para assim glorificar o nome dEle, talvez antes disso você terá que encarar uma séria enfermidade no seu corpo, por exemplo. Porque desafios vêm antes da conclusão do chamado. E por que desafios vêm antes da conclusão do chamado, da promessa, do propósito? Simples. Nós nunca vamos alcançar, nós nunca vamos cumprir o que Deus tem para nós a nível de chamado e promessas, sem antes superarmos nossas próprias limitações. Chamado e promessas trazem consigo desafios. Foi assim que Davi, um pastorzinho de ovelhas, pequenininho, invisível, desprezado, injustiçado, apareceu e brilhou para o mundo em sua época e continua brilhando até nos dias de hoje. Foi encarando os desafios sem medo, foi encarando os desafios pela fé, foi encarando os desafios em nome de Deus, que Davi começou a se estabelecer, que ele começou a aparecer no seu chamado. A possibilidade dos sonhos de Deus se cumprir começa em nossas vidas encarando os desafios. Começa em nossas vidas abrindo estrada no facão e fazendo tudo acontecer na força de vontade e também na força da fé. Queridos, tem muita gente desistindo da realização do chamado, desistindo da realização da promessa, do propósito, por causa dos gigantes que aparecem dia após dia. Tem muita gente parada, com sonhos guardados na gaveta, porque não estão encarando os gigantes do seu dia a dia. Então a mensagem de hoje, exatamente há poucas semanas do ano de 2021 terminar, é para te despertar para a realização dos seus sonhos, é para resgatar aquela chama que você carregava pelo seu chamado e ministério. Eu quero de alguma forma nesse dia de hoje te empolgar, te inspirar. Eu quero ser hoje neste culto e pregação um tipo de despertador na sua vida, sabendo que a tarefa do despertador é te acordar, mas a tarefa de levantar da cama é
exclusivamente sua. Você precisa agir. Você precisa se posicionar. Você precisa se levantar. E eu quero mostrar para vocês aqui no texto 2 ou 3 atitudes de posicionamento a nível de fé e coragem de Davi diante dos desafios que aparecem antes do dia da nossa promoção, antes do dia do nosso chamado e promessas serem realizadas. Não precisa abrir, você pode acompanhar a história em sua casa, mas 1 Samuel 17:32 já mostra para a gente algo tremendo. Mostra para a gente uma atitude inspiradora. Deus escolheu Davi, amém, queridos? Mas Davi, por sua vez, também escolheu Deus. Davi escolheu brigar em nome de Deus para que a vontade de Deus se cumprisse através da vida dele. Saul era o rei atual. Saul foi escolhido para brigar, para proteger Israel, não permitir que Israel fosse escravizado de novo. Saul era o homem mais alto e provavelmente por isso o mais forte de todo Israel também. Saul foi escolhido para guerrear. Saul foi escolhido para ser um rei de guerra e não de briga. Mas em contrapartida, a despeito de toda força e tamanho, Saul desobedeceu, Saul o arregou. Não adianta ter sido chamado, não adianta ter recebido dons e talentos, não adianta ter promessas de Deus, se você é covarde, se você é medroso, se você é inseguro. O homem mais alto de Israel, o mais forte de Israel, não se dispôs a lutar em nome de Deus. Aí o que Deus fez? Deus levanta um menorzinho. Deus levanta um coitado, um Zé Ninguém, que não valia nenhuma moeda aos olhos dos seus próprios irmãos. Deus o levanta para agora Davi se dispor a vencer um homem que era mais alto, que o homem mais alto de Israel não quis encarar. A diferença de Davi e Saul não estava no tamanho. A diferença de Davi e Saul não estava na experiência, não estava no título, não estava no chamado. A diferença estava na disposição de se posicionar em fé. Na disposição para brigar em nome de Deus. Na disposição de entender que o nome de Deus estava em jogo. Saul estava ali pelo poder e pelo salário. Davi, ao contrário, estava ali para brigar em nome de Deus. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Saul. Mas só Davi escolheu brigar em nome de Deus. Só Davi pôs a cara. Só Davi se atreveu. Só Davi se posicionou. Deus chamou Davi. Deus chamou Saul e Deus chamou você. Você vai continuar batalhando em seu nome ou você vai batalhar em nome de Deus? Davi olhou para as circunstâncias de Israel. Davi olhou para o medo do povo e disse para si mesmo: eu vou lá encarar o gigante que há 40 dias atormenta o povo de Israel. E eu vou fazer isso a partir do chamado, da promessa que eu tenho da parte de Deus. Queridos, olha aqui para mim, fé não é dizer ter fé, fé é você se envolver na causa que Deus te chamou para se envolver. Fé é você olhar para Deus e dizer: eu estou com o Senhor e compro sua briga toda vez que precisar. Aí eu te pergunto, você é Davi? Ou você é Saul diante dos desafios do seu chamado? E quando eu pergunto quem você é ou tem sido, é para eu saber se você está metido no que Deus te chamou e prometeu, ou se você está esperando o outro chegar para fazer o que era dever seu. Tem muita coisa que era para estar fluindo por aí através de você, mas semelhante a Saul, você terceirizou o que era para você fazer. Você é Saul ou você é Davi? Desafios dados por Deus são deixados para trás por falta de fé e de coragem. Queridos, não combina ser de Deus e ser inseguro.
Não combina ser chamado por Deus e ser volúvel. Não combina ser chamado por Deus e ser inconstante. Não combina ser chamado por Deus e ser indeciso. Não combina ser chamado por Deus e ser melindroso. Ah, pastor, eu até tenho fé, sabe? Eu até tenho coragem, mas é que não me dão oportunidade, é que não me dão uma chance. Sempre que eu vou, fecham uma porta na minha cara. Davi tinha a porta fechada também. Chamado e promessas de Deus é seguido por obstáculos, é seguido por desafios, por embates, por perseguições. O irmão de Davi tentou lhe impedir. Saul tentou lhe impor medo e preocupação. Aí sabe o que Davi faz? Por querer brigar as brigas de Deus, Davi vende seu peixe. Davi era obstinado. Ele conta para Saul seus perrengues que ele já tinha vivido no passado e que ele tinha vencido também. Ele conta para Saul das experiências passadas. Ele conta que já venceu o urso e leão. O que é ter fé nos dias de hoje? É você se colocar à disposição. É você convencer as pessoas em sua volta que você pode. Que você, na força de Deus, consegue. Davi convenceu o rei e todos em sua volta que ele deveria encarar o gigante. Sabe por quê? Porque a fé, ela é intrometida. Ah, pastor, tudo que eu precisava era só de uma oportunidade. Ah, pastor, tudo que eu precisava era só de uma brechinha. Era só de uma forcinha, de uma indicação, de um tapinha nas costas. Eu tenho fé, pastor, mas eu preciso de oportunidade. Crie você a oportunidade. Crie você a brecha que você precisa. É o nome de Deus, ao ser glorificado, que está em jogo. E todas as brigas das nossas vidas, a nível de conquistar alguma coisa, elas precisam ser sempre em nome de Deus. Quando você lê o versículo 23 do capítulo 17, diz que estava todo mundo com medo do Golias. Todo mundo sabia que no confronto com Golias, eles perderiam. Golias estava desafiando os homens da nação. Ele estava desafiando que algum homem o encarasse. Irmão, imagine isso. Constrangimento. Aquele homem grandão olhando para o exército de Israel e dizendo assim: não tem homem aí não para me encarar? Não tem macho nesse exército aí para me encarar? Pense num negócio difícil. Pense alguém, você é homem, te desafiando. Se você é homem, vem cá. Se você é homem, briga comigo. Era o que estava acontecendo. Imagina o medo. E sabe o porquê o medo é algo ruim? O medo nunca te deixará acreditar que é possível. O medo é fé na derrota. O medo é fé ao contrário. O medo faz você acreditar que tentando o que você quer, você não vai conseguir. E Satanás, querido, ele é capeta mesmo. Satanás é um endemoniado. Ele vai te sugerir o medo o tempo todo, enquanto você tem um chamado e promessas de Deus para realizar e viver. A Bíblia diz que o diabo não pode tocar no Filho de Deus, amém? Mas ele consegue intimidar o Filho de Deus. Ele consegue sugerir medo no coração do Filho de Deus. Tem muita gente estacionada em relação aos próprios sonhos, chamado, promessas e propósitos, porque não tiveram coragem para romper. Queridos, olha aqui para mim. Todo mundo que está fazendo história, todo mundo que está deixando um legado, todo mundo que está cumprindo o propósito de Deus para ela, são pessoas que romperam barreiras, são pessoas que abriram mata virgem no facão. A verdade da vida é que todo chamado e promessa de Deus é impossível. Todo chamado é impossível, toda promessa é impossível, todo sonho é impossível, nunca foi possível.
Quem está fazendo história a partir do que Deus chamou para fazer, não está fazendo história, cumprindo o chamado só porque é possível, só porque é fácil. Tem gente fazendo história em nome da fé, sabe por quê? Porque é teimoso. Porque Deus o batizou com perseverança. Porque Deus o batizou com uma visão. Se fosse fácil cumprir o chamado, fazer o que Deus quer, nós não precisaríamos ser ungidos. A gente não precisaria da capacitação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. É por isso que todas as nossas vitórias como cristãos genuínos, é por fé, é somente pela fé. Davi não tinha habilidades, não tinha armas de guerra, mas o que Davi tinha? Davi tinha fé. Davi tinha disposição para brigar em nome de Deus. Davi tinha coração generoso o suficiente para arriscar a própria vida para defender sua nação. Ele tinha fé. A fé não me deixa ver gigantes. Milhares de homens compunham o exército de Israel, e só Davi entre eles viu possibilidade de vencer. Tudo isso porque Davi não teve medo. E quando você não tem medo, você tem tempo para poder fazer planos. Quando você não tem medo, você tem tempo e mente tranquila para poder analisar os fatos. Quando você lê no verso 5, onde descreve o tamanho de Golias e a monstruosidade da sua armadura, você percebe que os homens de Israel ficaram com medo. Era um homem monstro. O próprio Saul, que era o homem mais alto de Israel, ele se assustou com o tamanho de Golias. Davi não. Davi não via um homem do tamanho de um monstro. Davi não via um grande guerreiro com gosto de sangue na boca, querendo matar pessoas. Davi viu um homem grande, que por isso Davi entendia que ele era lento e pesado. Todo mundo via qualidades no inimigo. Mas porque Davi não tinha medo, ele analisou e falou assim: é muito grande, armadura muito pesada, está lento, é lento, consegue correr não, está pesado. Quando eu ajo com fé e sem medo, isso me faz ver possibilidades diante dos desafios, independente do tamanho deles. Para todo homem e mulher de fé, para todo homem e mulher de coragem, Deus sempre lhes dará uma visão, Deus sempre lhes dará uma estratégia, um jeito de trabalhar. Olha aqui para mim, Golias era forte, mas Davi era estratégico. Davi teve a inteligência de não lutar com as mesmas armas de Golias. Davi teve a inteligência de lutar com as armas que ele sabia trabalhar. Quando eu era adolescente, eu gostava dos filmes do Indiana Jones. Quem gostava? Só os idosos, levanta a mão. Gente, eu gostava demais. Aí eu lembrei o pastor Robert, os pastores aqui, de uma cena. Quem assistia vai lembrar. Indiana Jones está vindo assim e tal, ele tinha que invadir uma aldeia, aí tinha uma ponte. Quando ele vai passar na ponte, aparece um homem assim imenso, com 2 facões amolados na mão assim, mostrando para ele habilidade, e aquela multidão de gente olhando para o Indiana Jones. O que ele vai fazer? E o cara com os 2 facões assim, maior do que o Indiana Jones. Aí para a cena e todo mundo, meu Deus, agora ele vai morrer. Indiana Jones tira o revólver, pá, e mata o homem. Ele não lutou com as armas do seu inimigo, porque ele não estava com medo na hora, ele teve tempo para raciocinar. As armas dele colocam medo, mas a minha é fatal. A gente deveria ser assim em relação à nossa fé,
E a gente às vezes quer lutar com as armas do inimigo. A gente cai no jogo do inimigo. Não. Use a sua fé de forma inteligente. Através da fé, da coragem, da visão que Deus já te deu, você precisa triunfar. É através dela que você vai perceber as vulnerabilidades dos seus gigantes, dos seus inimigos. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu fui atrás foi trabalhar uma visão que não deixasse a nossa igreja parar, que não deixasse a nossa igreja engessada. E o que aconteceu? A nossa igreja não parou um dia sequer durante a pandemia. A nossa igreja nunca cresceu tanto como cresceu durante a pandemia. Nós nunca tivemos cultos tão cheios da presença como nós tivemos na pandemia. Nós nunca fizemos batismos assim, tão extraordinários como na pandemia. Porque quando você não tem medo, você tem tempo para pensar, para estrategiar. Foi o que aconteceu com Davi. Nós precisamos estar atentos. E para terminar, eu não posso deixar de ensinar uma coisa muito importante. Também considere suas limitações, respeite os seus limites. Não é todo lugar que você vai fluir. Onde você vai fluir tem a ver com suas habilidades, tem a ver com seus dons, tem a ver com seus talentos. Lembram? Davi foi ungido a ser rei. Ele foi ungido a defender o povo de Israel, a partir de quem ele era. Aí quando oferecem para ele a armadura de Saul, ele percebeu que ele não conseguiria ser e fazer o que Deus pediu para outros fazerem, com o que os outros faziam. Deus queria que Davi agisse a partir do chamado dele, do que Deus confiou a ele. Tem muita gente frustrada por se colocar no lugar errado e estar fazendo a coisa errada. O Rui, ele tem um costume de dizer que no reino de Deus não existe pessoas erradas, existem pessoas certas em lugares errados. Então você vai fluir no seu chamado, você vai fluir no seu talento, você vai fluir no que Deus chamou você para fazer, você vai fluir nas promessas de Deus para você. Aí o que acontece na igreja? A gente quer fluir no que é do outro, a gente quer fluir no dom do pastor Leno, aí o pastor Leno quer fluir no dom do Wesley que estava tocando teclado. Por mais força de vontade que exista, não vai dar certo, porque eu tenho que descobrir para o que Deus me ungiu, para o que Deus me chamou, e eu reconhecer as minhas limitações, e eu não ficar querendo, ou sonhando com o lugar do outro, querendo derrubar o outro. Foi assim que Davi venceu o gigante, foi assim que Davi venceu o desafio que lhe faria ser reconhecido como alguém que de fato tinha condições de cumprir o chamado, sendo o rei de Israel. E nesses dias, queridos, como nós temos abandonado a nossa fé a nível de coragem, como nós temos abandonado a nossa fé a nível de sermos proativos, como nós temos abandonado a nossa fé a nível de acreditar que Deus é com a gente, que Deus é conosco. Davi, por mais fé que existia nele, ele foi em nome de Deus. Você tem lutado em nome de Deus? Você tem feito para o nome de Deus? Você tem encarado desafios para glorificar o nome de Deus? Esse foi o processo que Davi teve que passar. Davi teve que encarar desafios que fossem grandes. Só que hoje nós somos uma geração que a gente quer as nossas vitórias, e eu não estou aqui pregando uma mensagem triunfalista, mas nós queremos as nossas vitórias sem ter que ter lutas, sem passar por processos. Uma geração mimada, uma geração fraca, uma geração frágil, uma geração que até sonha grande, mas o primeiro obstáculo, ela não vai, porque ela não se sente capaz. E às vezes você não é capaz mesmo, como Davi não era, mas ele foi na força do Senhor, ele foi pela fé, ele encarou pela fé. E eu tenho ministrado muito aqui sobre o medo, porque nós precisaremos de coragem, principalmente no próximo ano. Gigantes vão aparecer, obstáculos vão aparecer,
perseguição vai aparecer. Mas tudo isso tem que encontrar em nós tamanha fé, tamanha coragem, que os nossos desafios não vão ser páreos para nós. E eu creio nisso demais. Eu tenho orado a Deus: Deus, me batize com coragem, me batize com fé, Deus, me dê intrepidez, Deus, eu não vou recuar, eu não vou olhar para trás. Sabe por quê, querido? Não tem como andar para frente olhando para trás. E para olhar para frente sem ceder à tentação de olhar para trás, tem que ter coragem, tem que ter fé e tem que partir para cima. Quais são os seus objetivos? Qual é o seu chamado? Quais são as promessas de Deus para você? Olhe para frente e vá a nível de fé. Não tenha medo e lute as brigas de Deus. Briga é uma palavra feia, né? Mas existem brigas que a gente tem que brigar, e todas elas têm que ser em nome de Deus, tem que ser em nome da nossa fé. Que Deus possa estar neste momento fortalecendo o seu coração, fortalecendo a sua vida, te dando intrepidez. Irmãos, nós não temos mais tempo para ficar se vitimizando. Ah, não olha para mim, ah, por causa disso, ah, porque eu sou assim. Não, Davi não olhou para as críticas dos irmãos, Davi não olhou para o desprezo do rei, Davi não olhou para o seu próprio tamanho. Ele entendia o seguinte: Deus me chamou para essa parada aqui, eu vou fazer do jeito que Ele quer, e aqui deu certo. Deu certo. Enquanto você ficar esperando pessoas te aprovarem para você ter que fazer alguma coisa, você vai ficar parado. Você não depende das pessoas te aprovarem, você precisa da aprovação do seu Deus. E se Ele te chamou, isso é o suficiente para você romper todas as barreiras e ser um vitorioso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Feche os seus olhos. Os ministros de adoração, por favor, feche seus olhos enquanto os ministros vêm. Eles vão ministrar uma canção que Deus os direcionar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã eu coloco os meus irmãos diante da Tua presença. Eu coloco os meus irmãos diante a manifestação da Tua graça. São dias, Senhor, que o medo tem batido na porta do nosso coração. São dias que nós temos nos sentido frágeis. São dias que nós temos nos sentido sem fé. Mas o Senhor é poderoso para nos revigorar nessa manhã. O Senhor é poderoso para nos fortalecer nessa manhã. O Senhor é poderoso para nos energizar a nível de fé. Quais são, querido, os seus obstáculos, os seus desafios nesses dias? Ative a sua fé. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo do livro da capa preta. Nós somos o povo que é batizado pelo Espírito Santo. Nós somos o povo que Deus já nos garantiu a vitória. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo equipado pelo poder de Deus. Nós somos o povo que nos encontramos revestidos de toda a armadura da fé. Oh Deus, adore ao Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Fale com seu Deus, querido. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está.
te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e tudo que eu não sou. Eu só quero tua presença. Levante as suas mãos, querido. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Oh, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais, Senhor. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais. Eu quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus. Pode se assentar. 2 minutinhos, máximo 3, para nós passarmos aqui para vocês os recados. Queridos, Assembleia Geral, para apresentarmos tema do ano de 2022, agenda para 2022 e os nossos alvos como igreja. Os líderes estão intimados, claro, mas toda a igreja pode e deve participar, para você saber como que a nossa igreja vai funcionar, vai trabalhar no próximo ano. Então, todo ano nós temos a Assembleia, para que não entre 2022 você fique perdido. Ah, mudou isso na igreja, vai ser assim agora. Nós vamos tratar tudo dia 1º de dezembro, quarta-feira, às 8 horas da noite. Então é muito importante que você esteja. Ontem nós ficamos quase o dia todo, os pastores, claro, em reunião, trabalhando a agenda, trabalhando o alvo, trabalhando algumas direções para o próximo ano. Então a gente conta com a cooperação de vocês. Quarta-feira, às 8 horas, se você puder estar aqui, vai ser muito bom. Isso vai expressar o seu interesse de saber como que a sua igreja vai trabalhar no próximo ano, tá bom? Próximo recado, obrigado. Escola de Pastores é um seminário, o Ministério Pastoral em termos práticos, né? O que nós descobrimos?
que alguns seminários teológicos trabalham bem forte, né, a base teológica, mas às vezes não trabalha a vida prática do pastor. Então, quem é pastor ou vocacionado ao ministério pastoral, fique à vontade para fazer inscrição, duração 1 ano, início em fevereiro. Pastor, eu não tenho a vocação pastoral, mas eu quero aprender. Seja bem-vindo também. Amém? Pastor, mulher pode participar? Pode participar também. Amém? Faça sua inscrição. O nosso alvo são 30 alunos e nós já temos aí um número significativo. Então, você que quer participar, é só nos procurar ou entrar em contato com a secretária da igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Quantos foram abençoados nessa manhã? Glória a Deus. Com as suas mãos levantadas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sua casa, seu ministério, não só hoje, mas para todos sempre. Vão em paz e que Cristo os abençoe.